Hoje estou aqui para falar contigo sobre storytelling e sobre porquê que o storytelling é super importante no contexto da tua marca e da tua comunicação. Então vamos a isto, fica desse lado se quiseres saber mais. Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal. O meu nome é Filipa e este é o canal perfeito para as pessoas que desejam descobrir-se, criar a vida dos seus sonhos e construir uma marca e um negócio online de sucesso, vivendo em alinhamento com a sua essência e sempre com flow, liberdade e abundância. E se tu és uma destas pessoas e queres conseguir tudo isto, então subscreve o canal para saberes todas as informações e vês todos os vídeos, e já agora clica também na campainha para receberes as notificações e saberes quando é que os novos vídeos são publicados, todas as terças-feiras. E hoje venho falar contigo sobre um dos temas que mais me apaixona, o storytelling. As histórias sempre fizeram parte da minha vida. Eu sou completamente apaixonada por histórias e há muitos anos que tenho vindo a estudar histórias, a estrutura das histórias, a estrutura narrativa, o storytelling, e desde 2015, quando eu comecei a escrever, que esta é uma área de estudo que eu tenho aprofundado cada vez mais e sou completamente apaixonada e fascinada por este tema, e é algo que eu acabo por trazer sempre para o meu trabalho, quer estejamos a falar de marcas e de comunicação e de marketing, quer estejamos a falar de desenvolvimento pessoal, também há espaço para o storytelling nesse trabalho e obviamente também para a escrita de ficção, logicamente. Como escritora que sou de histórias, tenho de ter um conhecimento profundo sobre storytelling. No vídeo de hoje eu gostava de chamar a tua atenção para a importância do storytelling. Eu gostava de te mostrar porque é que isto é mesmo algo que tu deves incorporar na comunicação da tua marca. Há motivos muito fortes que, se tu não estás ainda ciente, vais ficar ciente no final deste vídeo da importância que isto tem, da importância de incorporares o storytelling na tua comunicação. São 5 os motivos que eu te vou dar e o primeiro é logo, para mim, assim, o mais importante. As histórias provocam emoções. Alguma vez choraste num filme? Alguma vez te sentiste frustrada por alguma coisa que estava a acontecer num filme, num livro? Alguma vez sentiste o teu coração a bater mais forte com uma história, num livro ou num filme? Tudo isso é emoção. Tudo isso é um sentimento que é provocado por algo que não é real, por algo que tu estás a observar, que estás a ler, mas que ainda assim tem um efeito em ti, tem um efeito naquilo que tu estás a sentir. As histórias provocam emoções e quando tu tens uma marca, tu pretendes que as pessoas que te acompanham criem uma ligação emocional com a tua marca. Tu queres que as pessoas entrem na tua história e acompanhem a tua jornada e queiram saber mais sobre a tua história, sobre aquilo que tu estás a comunicar, e é a emoção que vai fazer com que elas queiram continuar a acompanhar-te. Se não houver emoção, as pessoas vão desligar-se completamente, e é isso que acontece num livro ou numa história que não tem uma boa estrutura narrativa, um bom arco narrativo e que não provoca emoção. As pessoas desligam-se, deixam de ler o livro, saem da sala de cinema e não querem saber. E obviamente, se tu tens uma marca e tens pessoas a acompanharem-te, tu não queres que elas fiquem neste estado do não quero saber, tu queres provocar uma emoção. E são as histórias que te vão ajudar a provocar essa emoção do lado de lá. Então esta é logo a primeira coisa. E a segunda coisa é que as histórias fazem-nos prestar atenção. Nós, enquanto seres humanos, evoluímos com histórias e evoluímos sabendo que as histórias são importantes à nossa sobrevivência. Em tempos pré-históricos, as histórias eram a única forma de transmitir informação. Muitas das vezes, informação vital para a sobrevivência da espécie, para a sobrevivência dos indivíduos. E, portanto, as pessoas tomaram consciência de que as histórias são algo importante. As histórias são algo a que eu devo prestar atenção.
Então, automaticamente, quando tu começas a ouvir contar uma história, a tua atenção desperta logo. E é por isto que, quando uma história é bem contada, tu não consegues largar essa história, tu ficas agarrado ao filme, ou à série, ou ao livro. E é exatamente por causa disto, porque nós, enquanto seres humanos, prestamos atenção às histórias e prestamos mais atenção às boas histórias, logicamente. Por isso, tu, enquanto marca, se tu queres, e eu imagino que tu queiras que as pessoas te prestem atenção, então, com o contar de histórias, vais conseguir muito mais eficazmente que as pessoas prestem atenção àquilo que tu estás a dizer. O terceiro motivo pelo qual o storytelling é extremamente importante na tua comunicação tem a ver com a memorização e com o facto das histórias serem muito mais importantes do que factos, dados, números, estatísticas. E está comprovado que após, por exemplo, uma palestra ou uma apresentação, uma comunicação de qualquer tipo, as pessoas fixam, decoram, memorizam com muito mais facilidade a história que foi contada do que os factos, os números que foram partilhados. Então eu poderia estar aqui a dizer-te que estatisticamente as marcas que usam storytelling na sua comunicação têm 100% mais vendas, estou a inventar. Tu não ias fixar isto. Se eu contar uma história, muito mais facilmente tu vais reter a informação. E portanto, se tu queres que as pessoas fiquem com a informação armazenada, a informação que tu estás a transmitir, então é extremamente importante que tu incorpores o storytelling na tua comunicação. O quarto motivo que eu te quero dar para tu usares o storytelling na comunicação da tua marca é o facto de que as histórias unem comunidades. E eu acredito que tu, enquanto marca, pelo menos se és como a maior parte das marcas com as quais eu trabalho, das pessoas dos empreendedores com quem eu trabalho, com certeza tu queres reunir uma comunidade à tua volta. Estou certa? Se isso é verdade, se tu queres reunir uma comunidade à tua volta, então as histórias são essenciais. As histórias unem as pessoas, as histórias unem as comunidades. E eu posso dar um exemplo muito simples, basta tu olhares para as diferentes religiões que existem no mundo. Todas as religiões estão associadas a uma narrativa, a uma história que conta a origem dessa religião, o porquê dessa religião existir. E são essas histórias que unem as pessoas falam sobre essas histórias, as pessoas acreditam nessas histórias e sentem uma conexão emocional a essas histórias e, consequentemente, sentem uma conexão emocional umas com as outras, por todas elas conhecerem a mesma história e acreditarem na mesma história. Então, para a criação de uma comunidade e de um sentido de comunidade dentro das pessoas com quem tu estás a comunicar, é fundamental que tu utilizes o storytelling para conseguir isso. E o último motivo que eu te quero dar, o último motivo que torna o storytelling super importante no contexto da tua marca, tem a ver com a mudança de crenças. As histórias mudam crenças. E eu já falei de crenças várias vezes, nomeadamente no podcast, e eu posso deixar aqui na caixa da descrição alguns conteúdos relacionados com crenças que tu podes ir consumir, se quiseres saber mais sobre o tema. O importante aqui é que as histórias tenham o poder de mudar, de alterar crenças por parte de quem entra em contacto com essas histórias. Existem estudos relacionados com isto que demonstram que o transporte narrativo está diretamente relacionado com a mudança de crenças, com a mudança da forma de ver o mundo que as pessoas têm. Isto do transporte narrativo tem mesmo a ver com o facto de nós sermos transportados para dentro de uma história, quando a história é bem contada e quando existe a tal emoção. Para mim é muito lógico e óbvio que as histórias tenham o poder de mudar crenças, porque lá está, como eu já falei em diferentes conteúdos relacionados com crenças, as crenças são instaladas quando há eventos com uma forte carga emocional associada. Portanto, é lógico que se as histórias tiverem carga emocional associada, podem ter esse poder, podem ter essa capacidade de mudar crenças. E é exatamente por isso que nós vemos tantas histórias cujo tema central é o bem contra o mal, e estas histórias têm mesmo a capacidade de convencer as pessoas a um certo nível de que vivemos num mundo bom ou não, depende das histórias, logicamente, mas que vivemos num mundo melhor ou num mundo pior. E portanto, se tu queres mudar a forma como as pessoas que te rodeiam veem o mundo, se queres
pintar um conjunto de crenças diferentes para essas pessoas, então o uso do storytelling vai te ajudar muito com isso. Portanto, eu dei-te aqui 5 motivos pelos quais o storytelling é extremamente importante no contexto da tua marca. Da tua parte, eu gostava de saber o que mais é que tu gostavas de aprender sobre storytelling. E este é um mundo gigante, há imensas coisas sobre as quais eu posso falar e, portanto, deixa-me as tuas dúvidas aqui na caixa de comentários, porque assim eu vou conseguir criar muitos mais conteúdos para te ajudar a aplicar o storytelling dentro da tua marca. Então partilha comigo os desafios, as dificuldades que sentes em relação a isto do uso do storytelling e o que mais é que tu gostavas de aprender sobre este tema. Então eu vou ficar a aguardar as tuas sugestões para poder também dar resposta e criar conteúdos que vão de encontro àquilo que realmente tu queres aprender e queres a informação que tu queres receber da minha parte. Portanto, eu estou cá para isso e só preciso é que me deixes essa informação aqui na caixa de comentários para eu saber exatamente o que é que tu queres. E da minha parte por hoje é isto, fico à espera do teu feedback e, como sempre, muito obrigada por estares desse lado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo.